Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Quem assiste a gente todo domingo já não aguenta mais eu falar isso, né? Já tem gente me mandando no Instagram que já decorou a abertura do podcast, mas tem sempre alguém novo por aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar de um tema que eu sou muito suspeito porque eu gosto muito desse tema. Foi até proposto pela minha convidada, que eu vou apresentar já, mas nós vamos falar sobre propósito. A importância de se encontrar na carreira e não simplesmente trabalhar pelo dinheiro, que infelizmente vem acontecendo com muitos profissionais da área da saúde. Então, para falar sobre propósito, nós trouxemos alguém aqui que a gente tem muita admiração, que é cliente nossa do Instituto já faz um tempo. Doutora Bárbara Gomes, cirurgiã dentista, apaixonada no poder transformador de um sorriso, empresária, cristã, veio lá do Mato Grosso, né, doutora, para gravar com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Estou muito feliz e honrada de estar aqui. Para mim é algo um pouco além do que eu imaginava, para falar a verdade. Assistindo o seu podcast, vendo tantos profissionais assim incríveis que eu admiro, que me inspiram na odontologia. E eu só pensava, será que um dia eu estarei lá? Chegou o dia. Amém. E eu creio que essa mesa foi preparada por Deus para eu estar aqui. E será um bate-papo bem legal. Te agradeço pelo convite. Eu que agradeço, estou muito feliz. A gente conhece um pouco lá da tua história, do que você vem construindo ao longo do tempo. E aqui você conhece um pouco do nosso trabalho, conhece o nosso podcast. Realmente, Bárbara, esse podcast foi feito para trazer a verdade. Sim. Né? Tem muita coisa na internet hoje em dia. Seria lindo eu trazer os dentistas famosos contando tudo o que eles fazem, mas esse podcast não foi criado só para isso. É legal trazer todo mundo, mas o podcast foi criado para trazer verdade. Para as pessoas que estão assistindo falar, poxa, eu tô nessa fase, eu preciso disso. E ver que vocês são reais, que vocês são de verdade, né? Sim. E é um tema assim que eu propus para você exatamente por isso. Porque a gente encontrar o propósito na carreira é o que faz a gente acordar todos os dias feliz para estar lá, né? Porque o dinheiro, ele vai ser consequência. Óbvio que a gente vê profissionais assim incríveis que faturam muito, mas que muitas vezes não encontraram ainda esse propósito. Vão lá meio que no automático, né? Então, assim, eu encontrei de uma maneira que eu nunca imaginei. Esse ano vai fazer 12 anos de formada. E eu achava que eu já tinha encontrado o meu propósito. Eu achava que na faculdade mesmo eu já sabia, era isso que eu queria. Eu amo isso daqui. Só que ao sair da faculdade eu vi que não era bem por aí, né? O meu início de carreira, tudo. Me senti muitas vezes desvalorizada, incompreendida. Acho que vou desistir. Mas foram anos, né, sem desistir, que eu consegui encontrar o meu propósito dentro da odontologia. Show. Galera, então se você ainda se sente perdido, tem vontade de desistir, se sente frustrado na odontologia, fica até o final que esse episódio foi preparado para você. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho aí para não perder, porque todo domingo sai um episódio novo. Bárbara, eu sempre gosto de iniciar todos esses episódios para entender um pouquinho da tua história. Então eu quero saber por qual motivo você escolheu ser dentista. Engraçado que esse motivo, na verdade, assim, eu não venho de uma família de dentistas, não tenho nenhum parente próximo que é dentista, ou principalmente pai, mãe, mas eu escolhi ser dentista pela minha dentista. Verdade. Pela minha dentista. Eu era criança ainda, usava aparelho, fazia procedimento de ortodontia, e eu via minha dentista chegando na clínica dela, toda bonitona, de salto alto, naquele carrão, e eu falava, cara... Ser dentista deve ser bom. Olha, deve ser bom, ela só vem que troca borrachinha. Só isso que ela faz, eu quero isso. E falei pra minha mãe, eu quero ser dentista. Ela, mas de onde você tirou isso? Eu falei, um dia você vai entender. E na minha cabeça, né, era só trocar borrachinha de aparelho. E então, quando eu cheguei nos finalmente da escola, né, fui prestar vestibular e optei pela odontologia. Passei no vestibular, iniciei a faculdade e já no primeiro dia de aula
eu fiquei bem assustada porque... Era mais que trocar borrachinha. Era mais, muito além do que trocar borrachinha. E eu lembro, assim, uma imagem que me assustou, os meus colegas que estarão me assistindo aí, com certeza vão lembrar disso. Era aula de anatomia humana e a gente chegou, tinha uma imagem de um joelho inchado, assim, lá na tela lá. E todo mundo sem entender, porque tinha curso de fisioterapia também, todo mundo, será que a gente entrou na sala errada? O que tem a ver um joelho aqui na... E daí a professora entrou e falou, não, vocês não estão no curso errado, isso é odontologia, e todo mundo sem entender nada. Cadê o dente? Cadê o dente, a boca? E aí ela falou, pois é, vocês vão ter que entender sobre o corpo inteiro para depois mexer no dente. E esse joelho está nessa situação por conta de uma inflamação em um dente. E aí a gente, uau, não é só trocar borrachinha. Então, assim, o meu início de faculdade, tudo, mas ali eu já falei, é bem provável que é isso que eu quero sim, porque é muito além, né? Eu sempre gostei de mais fundo. E então eu iniciei minha jornada ali na faculdade. Você estudou onde? Eu estudei em Santa Fé do Sul. Ah, legal. Eu sou colega da Paty. Da Patrícia Da Pelarin, Patrícia já esteve aqui. Pelarin, sim. Que é uma inspiração para mim, ela sabe bem disso. E nos formamos juntas. E, assim, a faculdade eu sempre fui muito responsável, sempre tive muito medo de fazer exame, de DP, essas coisas. Então, eu sempre fui bem nerd, né? Tinha o meu lado festeira, bagunceira, mas eu gostava de entregar tudo bonitinho na faculdade. Mas quando eu saí da faculdade, que eu achei, agora eu vou só trocar borrachinha, agora vem a parte boa. E aí foi quando eu me frustrei já no meu primeiro emprego, né? Eu me formei em dezembro de 2014 e em janeiro de 2015 estava eu no meu primeiro emprego. Mas não foi como eu imaginava, né? Não foi aquele conto de fadas que eu estava já imaginando que seria. Eu iniciei já em uma clínica popular, né? Eu não tinha condições financeiras de ter minha própria clínica, meus pais não tinham condições para isso. Então, eu me aventurei nesse lado das clínicas populares, que acredito que a grande maioria dos colegas passam por isso. Não me arrependo, já falo para vocês que eu não me arrependo disso, e vou chegar lá o porquê que eu não me arrependo. Mas o meu primeiro emprego eu me frustrei por conta das condições que eu tinha naquele lugar, né? Eu não imaginava, na faculdade a gente tem dos materiais, tudo que a gente precisa ali tinha de qualidade, e a gente também que investia nesses materiais. E no meu primeiro emprego não foi bem por aí, né? A gente tinha que ser mais econômico, a gente tinha que ter agilidade, atender muitos pacientes, né? Porque a clínica precisava de um grande faturamento, enfim. E na faculdade você tá ali com um grande tempo para aquele paciente, então no começo eu me senti um pouco perdida. Será que eu vou dar conta? Será que valeu a pena todos esses anos? Nossa, é assim que funciona então? Tem que ter muita agilidade, eu não tenho isso. Então, foi bem preocupante. Então, eu não conseguia faturar muito, né? Porque eu ganhava por produção. E eu não conseguia produzir muito, porque eu atendia poucos pacientes em um pouco tempo, né? Então, eu ganhava pouco. Muito pouco. É até redundante falar isso, né? Mas eu me frustrei diante disso, né? Dessa questão. E então, passaram-se poucos meses dentro dessa clínica. Eu recebi uma proposta para ir para o Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Uma colega já estava lá há um tempo, numa cidade, trabalhando numa clínica da mesma empresa, né, mas era em outra cidade. E ela disse, vem embora para cá, aqui tem emprego, estão precisando, vem embora para cá. E eu falei, vou tentar, né? Ela falou, não, aqui é assim, tem um fixo, tem mais comissão e tal. E eu, para quem acabou de sair da faculdade, sim, não tinha quase nada, não ganhava quase nada. Não produz rápido. Não produz rápido, exatamente. Vai ficar ali ganhando dinheiro só da marmita. Eu falei, eu vou tentar, eu vou embora. E daí, que dinheiro que eu tinha para ir embora? Nenhum, né? E eu falei, como que eu vou fazer isso? Chamei a dona da clínica que eu trabalhava, doutora Aline, e falei, Aline, você não quer comprar meu foto? Ela, o que você quer vender? Eu falei, meu fotopolimerizador, ele não é dos bons, mas olha, eu faço um preço, assim, vamos negociar, porque eu sei que aqui tá precisando, né? Só tem tem mais cadeiras, fica assim revezando, às vezes atrasa atendimento, eu já não sou tão rápida, ainda atraso foto.
E ela falou, quanto você quer? E eu lembro que na época foi o preço da passagem pra ir embora pro Rio. Eu falei assim, R$600. Ela falou, então vai, então eu compro. Mas por que você tá me vendendo foto? Eu falei, então, sabe o que é? Tô precisando de dinheiro porque eu preciso ir embora. Aí ela falou, embora pra onde? Aí ela falou, menina, você é doida? Não parece muito, soa loucura. É loucura, né? E realmente era loucura, porque eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. Não tinha nada certo, só tinha uma conversa ali com o pessoal da empresa. E ela falou, Bárbara, você tem certeza? Eu falei, não, mas eu vou. E ela falou, então, tá bom, né? Boa sorte, tudo. Aí o pessoal lá os dentistas da clínica, vamos fazer uma festa de despedida. Eu só tava 3 meses naquele lugar. Mas quiseram fazer uma festa e... Ficaram felizes, você foi embora. Amém, né? Falou, graças a Deus, essa só tava atrapalhando. Demorava aqui ainda e atrapalhava. E aí eu lembro que teve um desses colegas que falou assim pra mim, eu nem vou participar da sua festa. E aí eu falei, tá bom, né? Ele falou assim, porque você não vai ficar lá. Você não vai aguentar. Logo você vai voltar. O típico de frase que incentiva a gente a ficar de pirraça. Exatamente. Eu falei, pois bem, agora eu vou e fico. E daí, fizemos lá tudo, os acertos. E avisei, mãe, estou indo embora pro Rio. Ela falou assim, não. Seus pais eram dali mesmo, da região? Meus pais eram de uma cidade próxima. Meu primeiro emprego foi em Três Lagoas. E nós morávamos em Selvíria, que é bem próximo ali. Então deve ser um choque, porque Rio de Janeiro a gente já cria aquela imagem na cabeça. Exatamente. E foi isso que aconteceu. E daí minha mãe falou assim, não, você não vai. Eu falei, não, eu só tô te comunicando que eu estou indo. Não tô te pedindo. Mas você tá muito ousada, né? Não, você não vai. Eu falei, eu já tô até com o dinheiro da passagem. Aí ela falou, então eu vou com você. Então a gente vai junto, eu quero ver onde você vai ficar. Que loucura é essa que você tá fazendo? E nós fomos, chegamos lá. No início não foi mil maravilhas, não foi assim, nossa, já cheguei ganhando milhões. Mas eu sentia que eu precisava ficar ali. Algo dentro de mim falava, permaneça. Permaneça que um dia você vai entender por que você está aqui. E foram assim, os primeiros meses, os primeiros 2 meses, não demorou tanto, mas os primeiros 2 meses foram bem difíceis, porque era uma dentista nova, numa clínica que já tinha a sua equipe formada. Então era assim, o paciente chegava, se ele já tinha, ele é atendido pelo Dr. Alain, então ele já vai pelo Alain. Eu era nova, então é um paciente novo de orçamento. Então passa para Bárbara. Aquele paciente poderia fechar ou não. Sim. Então não tinha uma certeza de que eu iria ganhar algo ali, né? Mas tinha um fixo. Né? Poderia chover canivete. No final do mês eu ia ter um fixo ali, que também não era lá grande coisa, mas já era alguma coisa. E foi assim, no início foi ganhando o fixo, não foi além desse fixo, mas depois Deus foi agindo ali e eu consegui mais pacientes, uma outra dentista teve que ir embora, e aí eu fiquei com essa carteira de dentista de pacientes dela, e então eu comecei a ganhar bem. Só que eu não queria ficar só ali, eu queria me especializar, eu queria não ficar só no clínico. Eu via que os dentistas especialistas ganhavam mais, né? Trocavam borrachinha e ganhavam mais. Falei, cara, eu quero trocar borrachinha. E daí eu conversei com eles, olha, eu quero me especializar, eu quero fazer especialização. E eles falaram, Bárbara, tudo bem, mas assim, no máximo é tantos dias no mês e a gente te libera para fazer no Rio. Era em Cabo Frio, na região dos lagos, e eu tinha que fazer no Rio de Janeiro, eu não podia ir em outra cidade, outro estado. E eu falei, não, eu pesquisei, tava caríssimo. Eu falei, não vai dar certo pra mim. Sabe, eu tinha que ficar uma semana inteira lá. Eu falei, não vai compensar. E aí foi passando, e nisso foram se passando 1 ano, foi chegando o 2º ano, e eu via que eu ganhava dinheiro e tava tudo bem, só que eu não tinha gestão nenhuma. A gente já sai da faculdade sem gestão, né? Sem preparado pra nada. Sem nada. Então, o que eu ganhava, eu gastava. Não tinha um passarinho pra dar água. Igual 9 a cada 9 dentistas. Exatamente. Guardava? Jamais. Guardar o quê, né? Então, só ia gastando. E chegou no final do 2º ano que eu estava lá, eu preciso dar um jeito na minha vida. Porque tá muito bom ganhar e gastar. Preciso dar uma direção. Fácil. Tá muito fácil. E não costuma ser fácil.
E eu falei, não, eu vou voltar. Eu vou voltar e vou procurar me especializar pra minha região lá. Vou dar um jeito, vou arrumar um emprego pra lá. E falei, olha, eu quero sair, quero ir embora, tal. E fui embora. Só que lá em Cabo Frio... 2 anos depois? Isso, 2 anos depois. Só que assim, lá em Cabo Frio, eu já... Eu costumo dizer que lá foi meu primeiro emprego real mesmo, né? Porque o outro foi só um trampolim. Tipo, vai, pula aqui e vai pra longe. Não vai ficar aqui. Vai embora. Vende seu foto, isso, e segue seu rumo. Por que eu falo que lá foi meu primeiro emprego real? Porque ali eu pude ver muitas coisas do que eu queria pro meu futuro e do que eu não queria, né? Dentro da minha profissão. Então o dia que eu tiver minha clínica, eu vou ter isso. O dia que eu tiver... Não, desse jeito eu não vou atender de jeito nenhum. Não, assim eu não quero. Recepção lotada, paciente montado em cima do outro. Bora agilizar 15 minutos pro próximo. Eu não quero isso de jeito nenhum. Então, assim, eu fui colocando os pós e os contras para um futuro, né, promissor que Sim. eu imaginava na minha cabeça. E daí, retornei, voltei de Cabo Frio, fiquei ali na região mesmo, ali em Selvíria, trabalhei por ali. Só que aí parecia que eu tinha dado 10 passos para trás, né? Eu falei, poxa, mas então não me valeu de nada esses 2 anos. Só que valeu de muita coisa, mas na época eu não entendia. Sim. E daí eu precisei retroceder para pegar impulso. Eu falo que eu peguei impulso para ir mais adiante. Eu acredito muito nisso. E dali então eu fui para Campo Grande, né? Porque a minha cidade é interior do Mato Grosso do Sul. E tudo que a gente precisa, a gente vai para a capital. Então, tudo... é médico, é não sei o quê, é um recurso maior que precisa, Campo Grande. Então, eu já conhecia muito bem Campo Grande, porque desde pequenininha a gente vivia indo para lá. Meus pais se casaram lá, minhas irmãs nasceram em Campo Grande depois que foram para o interior. Então, eu falei, eu vou embora para Campo Grande. Eu vou para lá porque lá tem especialização que eu quero fazer, já pesquisei o valor, tenho dinheiro para pagar? Não, mas eu vou. Trabalho paga. O trabalho paga. A minha ideia era essa, eu vou trabalhar e vou pagar tudo que eu preciso pagar. Sobrou, amém. Não sobrou, amém também. E eu fui para lá com essa ideia. Na época, Gustavo, fomos para lá e rodamos a cidade, o máximo que a gente conseguiu, distribuindo currículo e tal, batendo de porta em porta, e voltamos para casa e na esperança de alguém ligar. Até que uma bênção de uma mulher me ligou e falou assim, olha, você veio aqui, você esteve aqui, eu não fiz entrevista com você, mas eu vi você conversando com as recepcionistas e tal. Tem uma dentista aqui que ela vai sair de licença, maternidade. Se você quiser vir, mas assim, é o período que ela tiver de licença, eu não posso te garantir que depois você vai continuar. E eu falei, cara, eu vou ter o quê? Uns 4 meses. A especialização são 3 anos. A conta não fecha, mas eu vou. É uma porta. Não tá fechando a conta, mas eu vou do mesmo jeito. E eu falei com o Gustavo, eu falei, olha, aconteceu isso, e quem sabe, talvez ela volte, mas surge uma outra oportunidade, eu tenho que estar lá. Porque se eu estiver de longe, eu não vou ver as coisas acontecendo, né? E daí nós colocamos a nossa mudança dentro de um carro, coube tudo dentro de um carro, coube, porque não tinha quase nada, né? Então coube. E fomos... procuramos um apartamento lá, na época era um apartamento no centro, não era um prédio residencial, era até comercial, mas tinha alguns quartos lá que eles alugavam. Falei, tá ótimo, é aqui mesmo, colocamos o colchão no chão, penduramos umas roupas, abriu mala, esse é o guarda-roupa, essa é a cama, e é aqui que a gente vai começar. E foi assim que eu recomecei, em Campo Grande. Não tinha certeza de salário, não tinha certeza de tempo, não tinha certeza de nada, mas eu tinha algo dentro de mim que falava, só vai, permaneça, continua. E liguei para o pessoal da especialização e falei, olha, é o seguinte, eu cheguei em Campo Grande, a especialização já inicia esse mês, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar esse primeiro mês de especialização. E aí a mulher falou, não, fica tranquila, quando você receber, você paga a primeira e não sei o quê. E assim, eu não sabia quanto eu ia receber, porque não tinha um fixo. Sim, era por produção. Mas eu já tinha pego uma mãozinha lá no Rio, né? Já tinha ficado mais ágil, mais habilidosa. Eu falei, então, beleza, vou arriscar, pode me matricular aí. Aí ela falou, você quer fazer
nos 3 anos, ou você quer fazer em 4 anos, vai aumentar um pouquinho mais a parcela, vai diminuir um pouquinho mais a parcela, vai aumentar o tempo. Aí eu falei, bom, vai diminuir um pouco E a primeira parcela. especialização do quê? Orto. Eu queria trocar borrachinha, entrar no carrão de salto alto. E daí, eu peguei e falei, não, faz então em 4 anos, porque, né, vai ficar um pouquinho mais baixa a parcela ali, e tem ainda o aluguel para pagar e tudo, então eu vou dar um jeito de correr atrás desse dinheiro que eu preciso. E foi assim. E aí, o primeiro mês, graças a Deus, deu tudo certo. Paguei todas as continhas, não sobrou nada, mas eu paguei. Paguei a especialidade, paguei aluguel, paguei água, luz, paguei tudo que tinha que pagar. E assim foi, Alan, durante esse período de licença dela. E aquele certo receio, né? Meu Deus, ela vai voltar e para onde eu vou? Só que durante esse período, eu fui encontrando um pouquinho do meu propósito ali. No cuidar das pessoas. Mesmo querendo atender mais rápido para poder ganhar, porque eu tinha contas a pagar. Mas eu sentia muito carinho por esses pacientes. Eu tinha muito, assim, receio de entregar um trabalho e ter que fazer retrabalho e ter que... Então eu começava a tratar esses pacientes cada vez mais, como diz, trata como se fosse sua mãe, como se fosse seu pai que está na sua cadeira. Não que eu não fizesse isso, mas algo começou a falar mais forte dentro de mim nesse sentido. E eu pensava, mas se eu começar a ir mais devagar com esses pacientes, às vezes eu também não vou ganhar tanto. Será que vai me faltar? Só que não faltou, nunca faltou. E eu comecei a enxergar ali naqueles pacientes algo que eu queria para o meu futuro. Uma forma de trabalhar diferente com eles. Porque ali naquela clínica, eu tinha um espaço que era só meu, eu não tinha uma auxiliar minha, mas era como se fosse meu aquele lugar. Então, eu recebia os pacientes e eu tratava como se fosse a minha clínica ali. Eu tinha total respeito por todos os materiais, por todas as pessoas ali envolvidas, e principalmente pelos pacientes. Então, esses pacientes começaram a gostar desse atendimento, que eles já estavam acostumados num atendimento tão rápido, próximo, não sei o quê, e eu comecei eu ia na recepção, eu levava eles para minha sala, e não se importar com os pacientes de verdade. Exato, se importar. E a dona dessa clínica, a doutora Amanda, que também é outra pérola assim na minha vida, outra joia que o senhor colocou, ela não me cobrava. Ela não falava, Bárbara, vamos agilizar, vamos fazer um pouquinho mais rápido, tem mais gente esperando. Porque ela via que a clínica estava recebendo mais pacientes porque estavam me indicando. Então, a recepção ficava cheia de pacientes me esperando. Tendo outros dentistas, mas não, eu quero a Bárbara. Entendi. Eu quero a Bárbara. E eu falava, mas... Tá dando então certo. Tá dando certo. E foi dando certo. Essa dentista depois ela voltou. E aí a Amanda já não queria mais que eu saísse dali. Ela, Bárbara, a gente vai dar um jeito. Você vai continuar. Eu vou ceder a minha sala para você. Eu venho, atendo de vez em quando e você fica aqui. E foi dando certo. E eu fui prosperando ali naquele lugar. E eu sou muito grata. Quantos anos? Eu fiquei ali, eu acredito que 1 ano e meio. Não foi tanto tempo assim. Mas a especialização não ia durar só 1 ano e meio. Só que foi mais um trampolim, aquele lugar, né? E dali eu consegui a minha primeira sociedade, consegui um outro lugar, porque eu já via que eu queria realmente fazer aquele tipo de atendimento, Sim. Mas que naquele lugar não ia, por tanto tempo, eles me manter daquele jeito, né? E daí eu conversei com a Amanda e falei, olha, eu vou precisar sair. Eu achei um outro lugar, onde vai ser um lugar que é meu, vai ter o meu nome ali na frente. Aí você começou a atender pra você. Isso, aí eu comecei a atender pra mim. E aí, nesse começar a atender pra mim, que foi o mais difícil, né? Eu achava que o início de tudo tinha sido difícil e frustrante. Mas aí, quando eu fui trabalhar pra mim, onde tinha minha plaquinha lá com o meu nome... O jogo muda. O jogo muda. E aí, eu falei, nossa, será que eu vou desistir? É agora que eu desisto? Mas algo dentro de mim falava, não desista, permaneça.
E eu continuei. E ali eu abri uma sociedade com mais 2 dentistas e a gente dividia uma cadeira. Então, dia de segunda é a Bárbara, dia de terça é a fulana, Só que a gente sabe que desse jeito também as coisas não funcionam. A não ser que você tenha um outro emprego, um outro lugar. E foi indo, acabei engravidando da minha primeira filha. E as coisas começaram a mudar, mesmo financeiramente, porque entrou uma criança no jogo. E foi onde eu peguei e falei, vamos recalcular a rota. Será que vale a pena a gente continuar nessa sociedade? Tá difícil, não tá tendo retorno financeiro e neste momento eu estou precisando de um retorno financeiro porque eu vou ter uma criança dentro de casa. E foi quando a Mari nasceu, eu continuei ainda ali naquela clínica e chegou um momento já, depois de um tempo, aí veio pandemia e foi aquele caos, aquele terror para todo mundo, né? Infelizmente foi uma época onde teve muitas perdas, Sim. muita frustração, muitas desistências. Ali foi realmente ou agora você desiste, minha filha, ou então você não vai desistir nunca, né? E por várias vezes eu pensei em desistir. E eu creio que muitos colegas também passam por isso. O tempo todo. O tempo todo. E eu passei por esse período e não desistindo, graças a Deus, graças ao meu marido que sempre me apoiou, sempre esteve ali comigo, principalmente financeiramente, esteve ali me apoiando, me ajudando. E daí chegou um momento já, pós-pandemia, que eu via que não estava mais fazendo sentido eu estar ali em Campo Grande. Neste período de pandemia, eu acabei vendendo a minha parte da sociedade, eu aluguei uma outra sala para atender sozinha, eu comprei minha primeira cadeira por uma negociação, assim, o Wesley sabe dessa negociação, não sei se ele te contou. Mas foi um grande achado, eu falo que foi um tesouro que Deus me entregou. Toma, minha filha, de bandeja essa cadeira para você, porque isso não costuma acontecer todos os dias e quase nunca, na verdade. E eu comprei minha primeira cadeira, e ali a sala que eu alugava tinha uma cadeira, eu tive que trocar, colocar a minha. Enfim, foram alguns transtornos, mas sempre não desistindo da odontologia. Eu vou continuar. Alguma coisa tem nisso aqui para mim. Não é à toa que eu estudei 5 anos, não pode ter sido jogado no lixo tudo isso, né? E então, eu ali naquela sala, atendendo sozinha, já sem as meninas, sem a sociedade, e recomeçando mais uma vez com o meu nome ali agora, mais uma vez o meu nome ali na placa, e não deixando a peteca cair. Eu falo, eu não posso, eu tenho que continuar, e agora a criança já tá aqui, quando tá na barriga a gente ainda consegue controlar, mas eu preciso continuar. Eu também não posso depositar toda essa responsabilidade em cima do meu marido, não é justo com ele isso. E ficamos ali por um tempo nessa sala, foi uma sala assim, muito abençoada, eu realmente fui muito abençoada naquele lugar. Eu não tenho, assim, de todos os lugares que eu passei, ai, Bárbara, mas você não sofreu? Não foi frustrante? Lógico que foi, muito, mas eu sempre vi o lado positivo. Soube aproveitar também, né? Sim. O que podia. Sim, eu sempre vi o lado positivo das coisas, sabe? Eu sempre tentei focar nisso, mesmo ainda não sendo cristã, mesmo ainda não tendo Jesus, mas eu algo falava, olha pelo lado positivo das coisas, viu como que tá legal desse lado? Para de olhar pelo outro lado. E chegamos num momento que o Gustavo ficava muito na fazenda em Pedro Gomes, e de Pedro Gomes até Campo Grande era uma viagem, porque a fazenda fica 100 quilômetros de terra de Pedro Gomes. Então, assim, da fazenda em Pedro Gomes já são 3 horas de viagem. Entendi. E de Pedro Gomes em Campo Grande, mais 3. Então, era toda vez uma longa viagem que eu tinha que fazer. Fora o gasto disso, né? Não tinha como ele ficar indo todo final de semana pra lá. Então, as idas ficaram mais espaçadas e eu trabalhando muito. A Mari, pequenininha, tinha 1 aninho, coloquei na escola. Ainda estava finalizando a pandemia ali, né? Coloquei ela na escola e ela ficava na escola das 7 da manhã às 5 da tarde. Ela almoçava na escola, tudo na escola. Eu não via. Então, o período que eu tinha com a minha filha era das
5 da tarde às 8 da noite, que era a hora que ela dormia. Então, não tinha, não aproveitava. E era uma fase, é uma fase muito gostosa. Você que tem filho, sim, você sabe essas fases. E essa fase de pequenininho que vai aprender a andar, que vai aprender a falar. Então, assim, a gente quer estar junto. E eu, infelizmente, não vi o primeiro passinho dela, porque ela andou na escola. Então, assim, isso me marcou muito. E com o passar dos meses dela na escola, a professora me chamou para conversar, disse que a Mariana não estava muito bem, se perguntou se estava tendo alguma coisa dentro de casa, se a gente havia separado. Eu falei que não. Aí ela falou, estranho, a Mariana tá tendo algumas atitudes assim. E aí eu falei, eu acho que é a ausência do Gustavo, né? A gente fica muito tempo separado. Eu também fico ausente dela, né? Porque eu fico o dia todo, sim, no trabalho. Então, a gente sentou e decidiu que deveríamos ficar juntos em família. Ali, bonitinho, os 3 dentro da casa. Não tinha como ficar cada um no lugar. Ela na escola, eu na clínica, ele na fazenda. E foi aí que ele falou, então, a gente vai ter que mudar de Campo Grande. Vamos morar perto da fazenda. Não dá pra trazer a fazenda, a gente leva a clínica. Eu falei, vamos fazer isso. E foi quando mudamos pra Coxim. Que é onde você tá até hoje. Que é onde eu estou e onde eu... não onde eu sempre quis estar, porque eu não conhecia Coxim, a verdade é essa. Eu sempre passei em frente da cidade para ir pra fazenda. Então, eu não conhecia a cidade. Eu fui conhecer o dia que a gente foi ver as casas ali. E a casa que hoje a gente mora, que é onde tem a clínica, quando a gente entrou, algo falou, é aqui. E aí eu vi que tinha um salão bem de frente ali, né? Que ficava no mesmo terreno da casa. E eu falei, mas o que é aquele salão ali? Aí a mulher falou, é um escritório de contabilidade. Faz parte da negociação, tá? Eles vão, já tá avisado que a gente já tinha colocado à venda e não sei o quê. Aí eu falei, nossa, interessante aquele lugar. Pode ser que eu monte minha clínica ali, né? Não preciso alugar um lugar nem nada. Já que a gente ia comprar o imóvel, para mim seria perfeito. E as coisas foram encaminhando e deu tudo certo. Fechamos o negócio, mudamos para Coxim e mais uma vez recomecei, né? Fui montar a clínica, fomos construir a clínica, porque contabilidade não tem nada a ver com odontologia, sim, então teve que reformar tudo, mexer com parte elétrica, enfim, tudo. Montar uma clínica de odontologia ali. E é a minha sala, e eu tenho mais 2 salas lá dentro, né? E eu ficava, o que eu vou fazer com essas salas? O que eu vou fazer com essas salas? Além da recepção, da COP, esterilização. Aí o Gustavo, vamos alugar? Eu falei, alugar? Mas eu não queria pôr outro dentista aqui. Não quero ter essa responsabilidade. Olha a cabeça. Olha a limitação de pensamento. Aí ele falou, então não sei, aluga para outra pessoa da área da saúde, né? Falei, verdade. Vamos alugar mais 2 salas e aí vai ter uma renda melhor e beleza. Só que durante esse processo eu fui fazer o curso de fotografia odontológica. Comecei durante o período de... Onde surgiu as lentes? As lentes surgiu da Paty. De ver o trabalho da Patrícia. Eu comecei nesse período de transformação ali da clínica, de reforma, que levou 1 ano para isso acontecer. Durante esse período eu comecei a fazer cursos. Eu falei, eu não posso ficar simplesmente aqui parada sem fazer nada. E aí eu comecei a fazer cursos. E foi onde eu vi o trabalho da Paty. E eu falei, Paty, que lindo! Em 2021 ela começou, sim, fazer de verdade, quando ela me contratou. Sim, eu falei, cara, que coisa linda o seu trabalho. Como que é isso? Que material que é esse? É resina de restauração? Como que é? E ela, não, é assim, e foi me explicando. Falei, onde que você fez esse curso? Onde que faz? Aí ela falou, da Daniela, da doutora Dani. E ela falou assim, lá em São Paulo, assim, fala com ela. E eu falei, que legal, vou falar com ela. E aí eu falei tudo na época. E daí falei com o Gustavo, né? Meu investidor. Falei, Gustavo, é o seguinte, tem um curso assim, eu quero trazer isso aqui pra Coxim. Nem sei se isso tem aqui na cidade, mas independente de ter ou não, eu quero trazer isso, é uma coisa muito linda, diferente. Vamos fazer? Aí ele, quanto é? Eu falei, ele falou, você tá louca? E não é assim, Bárbara. Eu falei assim, não, vamos fazer, vamos ver o que vai dar. Tá bom, então vamos fazer.
E aí, na época, até o curso da Dani, eu não sei se ainda continua, eu acredito que mudou essa estrutura de curso, mas antes eram 5 alunos e ela demonstrava ali o caso e beleza, e era o dia todo. E eu fui, cheguei lá, caipira de tudo, em São Paulo, não sabia nada de lentes, absolutamente nada. Eu só tinha visto o trabalho da Paty, me encantado por aquilo ali, mas eu não sabia nada. E aí, quando eu cheguei lá, e aí já tinha outras dentistas que estavam fazendo o curso, mas que já faziam lentes, elas faziam perguntas, tipo, e essa resina e não sei o que? Eu ficava assim, meu Deus, o que elas estão falando? É marca isso? É cor de resina? E eu perdidona ali, mas ao mesmo tempo apaixonada por tudo que eu tava vendo. E assim, a Dani, sensacional, uma querida. Você conhece muito bem a Dani. Já teve com nós 2 vezes no episódio. Ela é muito maravilhosa, assim. Ela realmente, aquilo que ela mostra no Instagram, ela é mesmo ali pessoalmente. E então, assim, simples, humilde, respondendo com, tipo assim, meu Deus, essa caipira aqui que não tá entendendo nada que eu tô falando. Não, ela foi super, assim, carinhosa comigo. E eu me apaixonei mais ainda por esse universo. Eu falei, eu quero fazer isso. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Mas ainda não entendendo o propósito nisso, né? Então, retornei para Coxim com a cabeça borbulhando. Eu falei, eu quero fazer. A clínica ainda não estava 100% pronta, ainda faltava muita coisa. Mas a cadeira já estava instalada. Eu falei, sim, vou começar. Chamei minha funcionária lá de casa. Falei assim, o que você acha de fazer um negócio desse aqui? Vamos fazer? Ela falou, vamos. Então, bora aí, senta nessa cadeira, vamos fazer. Fiquei com ela, sei lá, das 8 às 8 da noite. Pra fazer 8 dentes. Pra fazer 8 dentes. Falei... E fiz, e ela... Olha, aceitável. Dava pra tirar umas fotinhas sorrindo. Vai me matar se ela ouvir isso. Mas... O que aconteceu? Nessa primeira transformação ali com essa minha funcionária, a reação dela. Quando ela se olhou, quando ela se viu ali, ela ficou assim, extremamente encantada. Ela chorou. E eu fiquei assim, nossa, como é possível isso, né? Porque eu vi, óbvio, a Dani fazendo, o paciente chorando. Sim. Mas, cara, foi a Dani que fez. É perfeito, é maravilhoso, aí, né? de repente, você fez. Aí, de repente, eu fiz. E aconteceu a mesma coisa nesse paciente. Pode acontecer com mais pessoas também. E eu falei, será que é por aí? Eu falei, eu acho que eu vou investir nisso. E aí, nisso, eu comecei a fazer. Cobrava, assim... Barato. Vem aqui, vamos fazer. E mesmo eu sabendo que não estava 100%, né? Perfeito, porque eu sabia que eu tinha muito o que melhorar ali. Os pacientes saíam de lá, assim, eufóricos, extasiados, transformados, né? E era uma transformação que não era o sorriso. Era uma transformação que vinha de dentro. De vida mesmo. De vida. E eu falava, eu preciso investir nisso mesmo. E foi aí onde eu comecei a fazer. E foi onde eu fiz o curso de fotografia. A Paty, inclusive, na época, ela me indicou, faz o curso. Fiz uma mentoria com a Paty durante esse processo todo. Voltei, eu falo assim, que eu dei um passinho pra trás, porque eu falei, pera lá, deixa eu ir ali com a minha amiga, pra ela me ensinar bonitinho ali como são as coisas, antes de ingressar de novo naqueles cursos super valorosos e tudo mais. E... Fez o mesmo curso de fotografia que a Patrícia fez? Do Carlos? Fiz o mesmo curso que ela fez. Me encantei pela fotografia. Ali eu falei, que coisa linda, né? Eu me encantei real, não só pelo trabalho que é mostrado ali, as lentes, obviamente, mas na fotografia você via a alegria, era transmitida na foto a alegria do paciente. E eu me encantei na fotografia, assim, me encantei com aquilo e falei pro Gustavo, vamos montar um estúdio na clínica? E ele falou, não, mas a gente não vai alugar a sala? Eu falei, não, a gente aluga só uma, a outra vamos montar um estúdio. E aí montamos esse estúdio de fotografia lá. E hoje, assim, é o auge do momento. É a foto. É a foto. As pessoas, até as mulheres principalmente, né? Eu falo que eu gosto de fazer lente de mulher porque nas fotos a gente tem mais... expressão, tem mais resultados. E as pessoas buscam até mesmo... Como que a gente vai fazer as fotos hoje? Então, assim, virou algo meio que uma marca. Ah, você que é dentista que faz transformação aqui em Coxim?
E isso tem gerado, assim, algo de grande proporção. Que, inclusive, eu, o Gustavo e o Wesley estavam falando agora há pouco. De pessoas de fora de Coxim ir para Coxim fazer as lentes comigo. Ô, Bárbara, tem muita coisa nessa trajetória, né? Sobre desistência, não desistência, até chegar. Porque tem muita gente que conhece as pessoas hoje. Sim. Se te seguir no Instagram hoje, pode achar que a vida sempre foi um morango e Sim, vida que segue. Exatamente. E a gente sempre tem o hábito de se comparar com o auge das pessoas e não com o processo que ela passou. Depois de ter passado tudo isso ao longo dessa carreira, o que é, assim... O que é propósito para você? Em poucas palavras. Propósito para mim é direção. É você ter uma direção, é você ter um alvo, né? É você saber para onde você quer chegar e fazer isso acontecer. Então, assim, propósito para mim, o meu propósito, no meu caso, eu só encontrei quando eu encontrei Jesus. Eu não tinha propósito, eu não sabia, na verdade, o que era o meu propósito. Talvez você estava fazendo, mas você não tinha... Exato, não era claro para mim. Sim. Era como se ainda tivesse alguma neblina e eu não conseguisse enxergar. Mas a partir do momento que eu me converti cristã e eu encontrei Jesus, ali eu encontrei meu propósito. E neste ano, vai fazer 2 anos apenas que eu sou convertida, mas neste ano ele ficou extremamente claro para mim, o meu propósito. Que é o fato de trazer essa vida que há dentro da pessoa, né, através do sorriso. Transformar de fato esse sorriso. Mas mais do que isso, levar Jesus a essas pessoas, sabe? Conversar com elas, não impor. Olha, você tá assim porque você não lê uma Bíblia, Alan. Se você lesse, você ora quantas vezes? Uma vez no dia? Menino, meu joelho tá até ralado, tanto que eu oro, é por isso. Não é sobre isso, sabe? Jesus é leve. Jesus é simples, Jesus é humilde. E ele não impôs nada pra ninguém. Exatamente. E a gente não pode impor. Exatamente. Então, assim, e é engraçado que quando eu me abri para esse propósito, quando eu me abri para Deus, ele falou, então, minha filha, eu vou te usar naquilo que eu tenho para você. E eu tenho visto isso, assim, diariamente. Em todos os meus atendimentos. Independentemente de ser lentes, de ser um clínico, de ser uma pessoa que vai ali fazer uma avaliação... Eu tenho visto, parece que ele está me mandando pessoas para ouvir falar dele. Pessoas que estão sedentas e precisando de uma palavra de conforto, de às vezes um abraço, sabe? Às vezes vai mulheres lá que elas sentam na cadeira e elas ficam mudas. E aí mas por qual motivo a senhora me procurou, né? A senhora está aqui. E aí de repente começa a chorar e eu não entendo. E aí na hora que vai ver, acaba que nem sentou na cadeira. Foi ali, conversou, se acalmou, tranquilizou, marcou um retorno. E graças a Deus, hoje eu tenho essa possibilidade de não ter essa correria louca na clínica. Então, minha recepção são 4 poltronas apenas. Os pacientes, eles vêm, eles são tratados com um tempo muito espaçado, tranquilo, sem ficar a secretária, doutora, bora que tem gente esperando. Então, assim, as pessoas, elas vêm e elas se encontram ali. Sabe? E eu percebo que o meu propósito está muito dentro disso. De acolher, de cuidar de pessoas, de respeitar essas pessoas, sabe? Não sou nem louca de dizer que estou fazendo como Jesus faria, mas eu estou sendo discípula dele, eu creio nisso, sabe? Buscando nele como fazer, como atender essa pessoa. Me ajuda, vem comigo me atender essa pessoa, porque às vezes a pessoa ela vem comigo, mas ela quer passar por você, Sim. Jesus, não é por mim não. Então depois que eu entendi isso, de fato, coisas de grandes proporções vêm acontecendo com pessoas de fora de Coxim. Ô Bárbara, mas assim, eu vou ser racional, porque eu acredito em tudo que você falou, Sim. Mas é muito mais fácil para mim, para você, hoje, depois que as coisas deram certo, falar de propósito, falar quanto é lindo isso tudo. Mas, cara, quem tá ralando lá, quem tá lutando para chegar, igual a gente já teve também, Sim. É difícil, não consegue enxergar com clareza. Exatamente. Então, assim, o quanto você acha... Como que a gente faz para equilibrar propósito e necessidade financeira? Porque... Sim, com igual certeza. eu tô falando, é lindo hoje você não precisar do dinheiro, você poder atender, porque você... Eu falo isso também hoje, eu faria gestão de graça, porque assim como eu faço um monte de coisa para ajudar um monte de gente, mas hoje é fácil. Sim, com certeza. Antigamente não era tão simples assim. Com certeza. Mas eu acredito, Alan,
que antigamente eu também não enxergava isso, eu não conhecia esse lado, né, da vida, a verdade, eu não conhecia. Então, mas algo falava dentro de mim. Eu acredito, assim, que às vezes essas pessoas que estão passando por isso, que não chegou ainda onde eu cheguei, ou que já estão até mais distante do que eu cheguei, porque isso acontece não só com quem está ralando. Às vezes a pessoa está dentro de uma grande empresa, ganhando muito dinheiro, mas ainda não encontrou seu propósito. Então, não é somente daqueles que estão ainda no popular, mas aqueles que também já me passaram bem mais. Eu acho que falta só você se ouvir, sabe? Ouvir aquela voz que fala com você, porque Deus fala com a gente. Ai, mas eu não acredito. Não interessa se você não acredita, ele fala do mesmo jeito. Então, às vezes você dá aquele ouvido para aquilo que você está ouvindo, tipo, não desista. Igual eu te falei, eu não entendi o porquê que era para eu ficar no Rio. Eu não entendi o porquê que era para eu, né, ir para Campo Grande, mas eu sempre tive fé. Então, às vezes, a questão da fé é o que falta, sabe? Você ter um pouco de fé, não precisa você... Não é questão de você ir na igreja, de você ler Bíblia. Independente de uma religião ou outra, né? Independente. É você ter fé e acreditar que aquilo ali vai dar certo. Agora, com a questão financeira, isso mudou muito. Muito, assim, para mim, a minha mente. Na questão de me tranquilizar. Porque antes, eu acredito que principalmente essas pessoas que não encontraram ainda um propósito ou que estão nessa parte, que estão ralando muito, igual você falou, para você agora tá fácil de falar isso, mas para essas pessoas que ainda estão ralando muito, assim, eu deixo até um recado, sabe? Uma dica ou sei lá qual palavra que seria. Mas para não desistir e pensar que nada vai faltar. Ele nunca vai deixar faltar. Então, mesmo que hoje... Desde que você faça a sua parte. Desde que... Exato. Então, mesmo que hoje eu possa ter esses altos e baixos e ainda assim estar tudo bem, eu já tive muito lá embaixo e ele nunca deixou faltar, sabe? Então, assim, é lógico que a gente não pode simplesmente... Eu brinco, eu falo assim, agora eu vou deitar na rede porque Deus tem promessa pra mim. Vou ficar esperando. Tem muita gente que põe a culpa do fracasso em Deus. Exatamente. Mas porque Deus não quis, porque Deus não, porque isso não era para ser meu. Cuidado. Exatamente. Cuidado, porque não é assim. É isso que você falou. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Igual ele falou, vai lá falar com o Alan. Vai lá falar com o Alan que eu tô com você. Tô aqui, Senhor. O que o Senhor vai fazer através disso? É o Senhor que vai fazer, não sou eu. Mas é fazer a nossa parte. Porque é muito fácil a gente deitar na nossa rede lá, tá tomando o nosso tereré, ou a gente toma tereré, e esperar que ele faça tudo. Ele não vai fazer tudo. Eu costumo falar que nem Deus nem o diabo é culpado de tudo. Tem gente que nossa, tudo que dá errado, a culpa é do inimigo. Ei, calma aí. Você plantou um monte de cagada, agora vai pôr a culpa. Exatamente. O diabo tava lá quieto, ele nem é culpa dele tudo. Nem preocupado com você ele tava. Exatamente. Então, assim, eu creio muito nisso, assim, nessa questão de... hoje em dia, eu saber do meu propósito me traz tranquilidade em trabalhar. Não que me traz folga do trabalho. É diferente. Não, claro, né? Entendo. Eu vou continuar trabalhando e tudo, mas eu creio que a prosperidade, nesse caso, vai vir dele. E eu falo nesse sentido porque eu já tive vários testemunhos. Inclusive, eu tenho um testemunho de uma paciente de Florianópolis, longe, foi para Coxim fazer as lentes dela comigo. E quando ela falou comigo por videochamada, em outubro do ano passado, eu falei, será, cara? Florianópolis, olha onde ela tá. Ela tem vários profissionais maravilhosos naquela região, ela tá muito distante de mim. Mas a mãe dela mora em Coxim. Então eu falei, pode ser, vou casar as duas coisas. Eu vou ver minha mãe e fazer minhas lentes com a Bárbara. Só que a gente não se conhecia, a gente ligou ali, fez chamada de vídeo, tudo. Ela ainda brincou, ela falou assim, eu achei que vocês não iam me responder, achando que é golpe por conta do DDD. E daí, ela disse, eu vou pra Coxim pra fazer minhas lentes com você. E eu fiquei, será que ela vem mesmo? Ela falou, pode marcar. Se marca em janeiro, eu vou estar de férias e eu vou. Isso era outubro. Falei, não tinha nem aberto a agenda de janeiro ainda. Eu falei, não, beleza. Eu provavelmente estarei aqui nessas datas em janeiro. Ela falou, então eu vou comprar minha passagem para essa data.
E, cara, será que eu vou botar fé nisso mesmo? Tá bom. E aí a minha secretária colocou ela na agenda, nessa data que ela disse que estaria em Coxim. E aí, bola pra frente. Passou virada de ano, início de ano. Quando foi chegando perto da data que ela estava agendada, eu falei pra minha secretária, Tainá, será que aquela paciente de Florianópolis vem pra Coxim? Aí ela falou assim, nossa, eu vou mandar uma mensagem, né? E daí ela foi, mandou mensagem, ela, não, eu vou sim, porque a doutora não vai estar aí, eu já comprei a passagem. Não, ela vai estar, só pra gente confirmar e tal, enfim. E ela foi pra Coxim. Quando ela chegou, ela queria fazer as 2 arcadas, eu marquei 2 dias pra ela, seguidos, né? E daí, quando ela chegou na clínica, logo eu cheguei, e aí eu peguei, cumprimentei ela, e ela pegou e falou assim, olha, eu vim pra Coxim pra fazer as lentes com você, hein? Eu falei, ai, que legal, me sinto honrada, agradecida por isso, né? Mas você, aproveitando a viagem, veio ver sua mãe? Ela falou, não, eu vim pra fazer as lentes com você. E aí eu fiquei sem entender, né? Falei, mas sua mãe não mora aqui? Ela falou assim, não, mora, mas eu não vim pra visitar minha mãe, até porque seria melhor minha mãe ir pra lá, né? Minha mãe também tá de férias, então é melhor passar as férias dela em Florianópolis do que eu aqui em Coxim, né? Eu falei, realmente. Eu falei, mas que bom, fico feliz por isso. E ali, não conhecia nada da paciente. Só conversamos um pouquinho sobre valores, como funcionavam as lentes. E daí ela entrou pra sala, e ali começamos o atendimento e tudo mais. E aí, no intervalo que eu gosto de fazer, o intervalo é almoçar junto com o paciente. Eu faço questão de almoçar junto com o paciente. Até porque, para ter um momento de conversa, e aí, o que você tá achando, como que tá sendo... está sendo bem tratado, o que você está achando do almoço, gostou? A gente procura perguntar o que o paciente come ou não. E ali naquela conversa, ela pegou e falou assim, Bárbara, eu não sei te falar o porquê que eu vim pra Coxim fazer as lentes com você. Eu falei, olha, eu também não, vou ser bem sincera. Assim, eu gosto do meu trabalho, não acho meu trabalho perfeito, eu tô sempre me cobrando, eu sei que às vezes pode ser um defeito, porque eu me cobro muito. Às vezes eu tiro a foto do zoom e vejo o ângulo e falo, ai, não ficou legal isso. Então, assim, eu não acho meu trabalho perfeito, mas eu fiquei feliz de saber que você veio fazer comigo as lentes. Mas ela falou, eu não sei, eu ainda não sei por que eu tô aqui. Eu senti, na hora que eu entrei na sua clínica, que realmente era aqui que eu tinha que vir, mas eu não sei te falar o porquê. Aí eu falei, tudo bem. E ali a gente conversando, ela falou, você é cristã? Eu falei, eu sou. Ela falou, eu também sou, eu também creio muito em Deus e tudo. Então, nós conversamos um pouquinho ali. E voltamos para a sala de atendimento, finalizei as lentes. E depois que eu finalizei, nós começamos pela arcada superior, no caso dela. E depois que eu finalizei, a gente ficou ali batendo um papo, conversando algumas coisas, ela me contando algumas coisas da vida dela, alguns testemunhos, eu também. Depois que eu me converti, como que foi e tal. E aí, ela pegou e só ficava me olhando e balançando a cabeça. Ah, tá. Não, tá bom, tá bom. Não sei o que, foi embora. No dia seguinte, eu ia fazer outra arcada e finalizava. Só que aí, ela foi embora, eu fui olhar minha gaveta de resina. Cadê a resina? Não tinha. E eu, acabou a resina. Em Coxim não tem loja de material odontológico. A cidade mais próxima seria Campo Grande. Era de noite já. Não ia conseguir fazer as lentes dela no outro dia. E eu falei, cara, como acabou? Eu tinha um monte de resina que eu comprei em dezembro. Eu usei tudo, né? Eu não vi. E fiquei preocupada com aquilo. Eu falei, liguei pra ela. Falei, olha, é o seguinte, eu quero te pedir perdão. Mas eu não tenho a resina pra fazer suas lentes amanhã. Eu vou ter que te remarcar para um próximo dia, porque ela falou que ela ia ficar a semana toda em Coxim. Ela, não, eu vou estar aqui até sábado, então tá tranquilo. E ela não quis olhar no espelho as lentes. Ela falou, só vou olhar quando tiver tudo pronto. E aí eu falei, olha, pode olhar no espelho, porque agora eu só vou te atender, hoje é segunda, eu só vou te atender quinta. Aí ela falou assim, não, eu vou esperar, eu não vou olhar no espelho. Eu falei, mulher, você vai escovar o dente, você vai passar fio dental. Ela falou, não vou olhar. E eu falei, tá bom. E ela saiu da rua, as pessoas, nossa, que lindo seu sorriso. Ela, tá bonito. Aí as pessoas, ela, não, porque eu não vi ainda. E ninguém acreditava que ela não tinha visto. Na verdade, até eu desconfiei. Eu falei, essa mulher vai ver, não é possível. Todo mundo fica curioso pra ver o resultado. E o caso dela era um caso bem transformador. E aí passou esses dias, eu sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, como eu deixei isso, né? Que foi um ponto que eu depois até conversei com a Tainá. Falei, Tainá, a gente não pode deixar isso acontecer. Preciso que você me ajude nisso. E
Passou os dias, ela voltou para fazer outra arcada. Fizemos a arcada inferior. E aí foi o momento dela, então, olhar no espelho, o momento aguardado. Só que aí, nesse dia, a gente sentou para conversar no intervalo do almoço e ela falou assim, Bárbara, eu acho que eu entendi o meu propósito de ter vindo aqui. O porquê Deus me pediu para vir aqui. Eu falei, mas por que você fala que Deus falou para você vir aqui? Ela falou, porque já faz anos que eu tô querendo fazer lentes. Não foi assim, decidi agora e escolhi um profissional. Ela falou, faz muitos anos que isso me incomoda. Ela falou, eu tenho 35 anos e eu tenho acho que 4 fotos sorrindo. Em 35 anos. Eu falei, mulher, como assim? Isso é possível, né? Ela falou assim, quando eu comecei a querer mudar meu sorriso, eu falava pra Deus, me mostra um lugar pra eu fazer, me leva numa clínica, que eu me sinta bem, que eu me sinta feliz ali, que eu veja que é aquela dentista que que deu certo comigo. E daí ela disse que pesquisou, faz, sei lá, acho que uns 2, 3 anos que ela tá nessa busca, procurando dentista, e lá da região, lá onde ela mora. E ela disse que nada. Eu falei, como você não encontrou? Porque ele tem profissionais maravilhosos. Muitos. Aí ela falou assim, Bárbara, não, eu acredito que não é nem tanto pelo trabalho em si. Sim, são profissionais que fazem um trabalho lindo, mas não sentia que era ali. E aí, quando minha mãe falou de você, olha, tem uma moça aqui em Coxim que faz lentes, você quer ver com ela aqui? E eu comecei a olhar seu Instagram, e na hora que eu entrei, eu falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Só que eu coloquei nas mãos de Deus. E aí, vai ser com ela? E aí Deus me confirmou. Vai ser com ela, pode comprar suas passagens. Ele falou muito claro comigo. Ao mesmo tempo que eu tive a certeza, eu tive, meu Deus, será que eu tô ouvindo certo? E aí eu comprei e vim pra cá. E durante a nossa conversa nessa semana, eu percebi que realmente era aqui que eu tinha que vir, porque há um tempo eu venho orando pra Deus, Senhor, me mostra, eu quero ter um coração mais humilde, um coração mais buscando mais o Senhor, um coração mais sedento a Ti, rendido a Ti. Me ensina como que eu faço isso. Como que eu tenho que ficar indo em igreja? Eu tenho que orar? Me ajuda, me ensina, me mostra. Ela falou, e quando eu cheguei aqui, que eu te encontrei, que eu conversei com você, ali, com a sua conversa, com o seu jeito, eu entendi qual é o coração que Deus quer que eu tenha. E na hora que ela falou aquilo, eu chorei muito, porque assim, a gente não faz pra se exaltar, a gente não faz pra, ai, nossa, eu falo tão bem de Deus, você viu tanto que a Bárbara fala lindo de Deus? Não é sobre a Bárbara, sabe? É sobre ele, tudo é dele, é pra ele, é tudo dele. É pra honra e glória dele, não é pra minha. Então, assim, o meu falar de Deus, igual eu tô falando pra você, eu tava falando pra ela, assim, o que ele já fez na minha vida, o quanto eu sou grato, o quanto houve de mudança na minha vida. Eu tava falando pra ela, livramentos, enfim, coisas que eu acredito. E ela falou, ali eu entendi. E eu passei essa semana inteira só agradecendo a Deus, porque algo dentro de mim já tinha se esfriado. Sabe quando você já não quer mais saber de nada? Tipo, eu não vou mais nem orar, eu não vou nem falar com Deus, a igreja nem pensar, a Bíblia muito menos. Ela falou, não tava nem aí pra nada. Tava realmente vivendo no meu meio ali, no automático. Algo tinha realmente se esfriado dentro de mim. Mas quando você falava as coisas de Deus pra mim, parecia que cada hora ia começando aquele fogo a acender de novo, a queimar. Aquela brasinha que tinha, ela voltou a pegar fogo ali. E o mais engraçado, Alan, é que assim, não é só a Bárbara aqui no Brasil, no mundo, que fala dele. Lá perto dela, obviamente, tem muitas pessoas que falam dele pra ela. Mas deve ter um direcionamento pra essas coisas. Sim, e aí eu acredito nisso, né? Porque ali, igual ela falou, eu tenho muitas amigas ali que são cristãs, que iam na igreja comigo, mas eu não sei, eu tava realmente assim, vivendo no meu automático, né? Igual você falou. E quando eu vim aqui, eu falei, então é isso, é sobre esse modelo de coração que o Senhor quer que eu tenha, não que eu seja um exemplo, mas naquele momento, era o que justificou a ida dela pra lá. E eu fiquei muito, muito feliz, porque assim, mais do que o sorriso dela, era ela se encontrar de novo com Deus. Ela realmente voltar a ter, porque ela mora sozinha, ela é uma mulher sozinha, ela não é casada. Então, ela voltar a ter a companhia de Deus, porque ela realmente estava só, né? Ela não estava querendo saber nem de ter mais amizades, nem de ter mais amigos. Então, assim, quando ela me relatou isso, além dela me dar muitas respostas de falar coisas para mim, que eu estava em secreto com Deus orando,
E ela foi usada por Deus para falar algumas coisas para mim, e depois eu revelei para ela, falei, você sabia que isso que você me falou? Eu já tinha orado para Deus e você me respondeu? Eu falei assim, é engraçado que você veio. Foi uma troca, né? Foi uma troca. Eu precisava que você viesse e você precisava vir. Então, assim, essa questão do propósito, através dessa vinda dela para cá, que foi no início de janeiro, foi antes do congresso, do CIOSP. Essa vinda dela para cá parece que deixou mais claro ainda qual é o meu propósito, sabe? Entregar para as pessoas essa leveza, porque Jesus é leve. A gente não precisa falar assim, é igual você falou assim, ou é a culpa dele ou é a culpa do inimigo, né? A gente não precisa direcionar culpa a ninguém, sabe? A gente só precisa estar disposto, estar com o coração aberto, porque é leve. O dinheiro vai entrar de maneira leve, o dinheiro, se for sair, vai sair de maneira leve. Não precisa deitar com a cabeça no travesseiro e ficar preocupado se amanhã vai ter ou não ter. Aquele paciente desmarcou e agora o que eu vou fazer? Calma, sabe? Às vezes era um momento que você precisava estar mais em casa mesmo. Às vezes era um momento que a sua filha estava precisando de você, o seu filho. Ou às vezes era um momento que você precisava fazer uma visita para alguém, para sua família, para o seu... Aquele dia que talvez você perdeu, entre aspas, de um atendimento ou de ganhar o dinheiro, Deus está cuidando. Tem dinheiro também, entendeu? que não é para ser seu. Exatamente. É melhor, às vezes, deixar ir, pagar para a pessoa ir, do que você receber aquilo. Eu acredito muito nisso. Então, essa questão de equilíbrio, né, eu preciso cumprir o meu propósito, mas eu também preciso ter o meu financeiro ali, e graças ao Wesley também, que é uma bênção na minha vida, ele tem me ajudado muito nisso. Não é porque ele está aqui ouvindo, mas é real. Eu falo muito pro meu marido dele o quanto me ajudou, quanta gestão. Eu ia te perguntar por qual motivo você buscou, né, a gente, um gestor financeiro. Para quem não sabe, o Wesley é o gestor que atende ela. Sim. Então, em que momento você falou assim, eu preciso disso? Primeiro, mais uma vez, doutora Patrícia Pelarim, o anjo aqui na Terra, me indicou curso, me indicou vocês. E ela falou, conversa com o Alan. Porque foi bem no início ali, né? Vou te passar o contato dele. Bárbara, é sensacional. É surreal. A gente não aprende isso na faculdade. Eu falei, realmente, a gente sai de lá totalmente cru. E ela falou, e eu falei, mas Paty, será? Será que eu vou dar conta, né? De pagar uma gestão? Porque eu ainda não estava nem ganhando, eu estava usando pacientes de modelo ali para me ajudar a desenvolver a técnica. Faz quanto tempo já que você faz trabalho com a gente? Com vocês, acho que vai fazer 2 anos. Faz bastante já. Faz um ano, 2 anos. Deve fazer 2 anos. E aí, E daí, eu peguei e falei, então vou tentar. Ela falou, conversa, não é assim também, não é fim do mundo, que às vezes acho que, né? Não, deve ser caríssimo, né? Vai pagar milhões, um pouco menos de 1 milhão, mas a gente consegue. E daí eu falei, vou conversar. Eu conversei com você a primeira vez e tal, e aí eu fui conversar com o meu gestor pessoal, meu marido. Falei, vem aqui, olha, o que você acha disso? E ele falou, você não vai dar dinheiro pros outros. Brincadeira, não falou nada disso não. Ele falou, o que você acha? Você acha que vai dar certo? Eu falei, olha, já fazem 10 anos que eu sou formada e eu não tenho dinheiro. Falei pra ele, só isso que eu tenho pra te falar. Então, se eu acho que vai dar certo, eu preciso que dê certo. Já começa por aí. Porque, de fato, 10 anos trabalhando e você não ter uma reserva que seja assim, meu Deus do céu, vai precisar, sei lá, fazer trocar um compressor que queimou, não tem dinheiro? Não tem. Marido, qual que é a CMEs do cartão? Né? Então, assim, eu falei, eu preciso que dê certo. Se vai dar certo, tá nas mãos de Deus, mas eu preciso que dê certo. E deu muito certo. Deu muito certo, assim, eu falo que a questão realmente desse cuidado que a gente tem que ter, porque é aquela coisa que nós já falamos, Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, né? Então, assim, esse cuidado que a gente tem que ter, essas reservas, esses investimentos, o investimento, pra mim, era coisa assim, pra quem é rico, gente, quem vai investir é quem é rico. E o meu primeiro investimento foi assim, R$1. Coloquei lá R$1 na caixinha. Falei, uau, sou investidora. E começou aí. E aí eu fui entendendo, através das reuniões, a importância disso. Porque, de fato, assim, eu era totalmente tapada
para a gestão financeira, eu não entendi absolutamente nada e achava que só quem tinha já dinheiro que poderia investir. E não quem queria construir, né? Ter um futuro ali. Não, e é quem já tem. A gestão financeira é muito mais importante para quem está construindo do que para quem já chegou lá, né? Então, a intenção é realmente ajudar a construir. Exatamente. E foi, assim, isso que eu entendi e foi isso que aconteceu, né? Que vem acontecendo, né? Só que você teve muito resultado legal em 2 anos, né? Muita coisa mudou. Sim, muita coisa mudou. Essa questão mesmo de ter uma reserva que eu nunca tive, isso para mim hoje eu falo assim, nossa, olha só que legal. Isso é importante. Nossa, agora eu consigo fazer uma viagem mais tranquila com a minha família. Nossa, meu marido não quer me dar isso aqui, não tem problema, não preciso de você não. Agora eu tenho o Wesley que me ajuda. Tô brincando. Mas assim, essa questão de poder ter essa autonomia, talvez, seja essa palavra. E o senso de gratidão em cima do, pô, eu tô conquistando, agora eu tô vendo o resultado do meu trabalho. Exatamente. Porque a gente tem que crer naquilo que a gente não vê, mas que vai gerar frutos que a gente vê. Exato. Né? Que é bem isso. Hoje eu vejo essa questão de você acreditar, de você buscar, de você encontrar o seu propósito, porque o encontrar o meu propósito hoje, mais do que o retorno financeiro que me traz, é a paz. Sabe? É a alegria de estar ali e de entregar um bom resultado. E aí, o resto é consequência. O resto é consequência, exatamente. Isso é prosperidade. Eu queria que você deixasse um recado final para a galera. Sim. Para quem não encontrou seu propósito ainda, de repente, ainda se sente perdido. Queria que você deixasse um recado final ligado a isso. Eu pensei muito sobre essa questão do propósito, né? Quando a gente conversou sobre isso, que o tema seria baseado nisso, né? No momento que eu te falei disso, eu fiquei, como eu vou explicar o meu propósito? E justamente como as pessoas vão entender isso, né? Porque uma coisa é você falar, vamos supor, de Jesus para quem é de Jesus, para quem já é muito fácil. É igual você conversar de gestão com Wesley. Vocês vão se entender super bem. No início, eles penaram na minha mão, coitado, porque eu não entendia absolutamente nada. Você falava A, eu entendia X, não entendia nada. Então, assim, eu falei, eu preciso falar disso de uma maneira que alcance muito além, né, desse microfone, dessas câmeras aqui. E quando em conversa com Deus sobre esse podcast, sobre isso, ele tocou muito no meu coração no sentido de 3 palavras. Você ter fé, você ter obediência e você permanecer, não desistir. Eu acho que essas 3 palavras são, na verdade, o que me fez encontrar o meu propósito. Eu permanecer ali, mesmo diante de tantas dificuldades, diante de tantas lutas, mesmo tudo levando pro não, desiste. Ei, não faz sentido nenhum você estar aqui. De chacotas, de pessoas te desmotivando, tipo, realmente, é melhor você voltar lá de onde você veio e ficar por lá mesmo. Então, essa fé e o permanecer e a obediência. Porque é aquilo que eu falei, se você está ouvindo aquela voz que fala com você, continue, obedeça. Se você está ouvindo aquela voz que fala com você assim, levanta cedo e vai trabalhar, levanta cedo e vai trabalhar. Não adianta ficar aí deitado que não vai cair do céu. Exatamente. Então, assim, para quem ainda não encontrou um propósito, o meu, eu encontrei, igual eu falei, quando eu conheci Jesus. E muitos não vão precisar passar pelo que eu passei, obviamente, ou viver da maneira que eu vivi para encontrar. Mas basta ter fé, ter obediência na voz que você ouve e você permanecer, não desistir. Porque em um determinado momento, porque para todas as coisas tem um tempo determinado, você vai encontrar o seu propósito e você vai ser extremamente feliz, extremamente abençoado, extremamente próspero, né? Naquilo que você faz, seja nós dentistas, seja vocês que são gestores, seja quem está aqui filmando no backstage, quem está ouvindo de qualquer lugar que seja, eu tenho certeza que é sobre isso, é sobre ter fé, é sobre você obedecer e sobre você permanecer, não desistir. Eu acho que é sobre isso. Eu tenho alguns pontos para encontrar o propósito, se alguém não encontrou ainda. Não tem
milagre, mas se você prestar atenção no que você faz, vai ter alguma coisa que você é muito bom, que você é melhor do que os demais. Às vezes você não está valorizando isso, mas tem algo aí que você faz com facilidade. Então você tem que prestar atenção nisso. O que é aquilo que você faz com facilidade? Ponto 1. O que é aquilo que te dá tanto prazer quando você faz, que você faria de graça, se fosse possível? Se você não precisasse de dinheiro no mundo, o que eu faria de graça porque eu gosto de passar tempo fazendo isso? Sim. Ponto 2. Ponto 3. Se interesse verdadeiramente pelas pessoas, porque o teu propósito está totalmente ligado a isso, a um interesse genuíno por fazer a diferença no outro. Exato. E se esses 3 pontos estiverem alinhados, vai ganhar dinheiro com isso. Você pode ser um professor, mas professor não dá dinheiro. Se você for um professor com propósito, você vai ganhar mais dinheiro do que qualquer profissional que você imaginou. Exatamente. E um ponto interessante, como eu ter certeza se eu estou no meu propósito, então? Eu estou fazendo algo que eu faria de graça e eu estou construindo algo que faz diferença no mundo. Então, eu acredito que esse é um filtro principal. O que eu faço hoje faz diferença no mundo? Eu entendi isso na minha realidade. Eu entendi que eu estava no meu propósito com a gestão financeira quando mesmo de saco cheio, falei assim, não sei se eu quero mais fazer isso. Eu parei para pensar e entendi, cara, o que você faz, você faria de graça, como você já fez, para um monte de gente no caos para ajudar. O que você faz, você tem mais facilidade que os outros para resolver os problemas. E muitas vezes eu nem sei o porquê. Muitas pessoas ao meu redor, gestores que trabalham comigo, falam assim, cara, como que você consegue enxergar a resolução de um problema em 30 segundos, sendo que eu estou 2 dias pensando numa solução? A minha resposta é, não sei. Simplesmente sei. Simplesmente a resposta vem, talvez eu só me dou a oportunidade de escutar, como você sugeriu o podcast inteiro. Sim. Então eu sempre me dei a oportunidade de escutar essa vozinha na minha cabeça e ela sempre me ajudou. Amém. Então eu tenho uma facilidade aí. E o que eu faço, muda. Com certeza muda. Com certeza. Antigamente mudava o meu só. Daqui a pouco começou a mudar dos clientes. Exatamente. Hoje tem mais de 12 pessoas dentro do instituto que muda a vida delas, as famílias delas e muda os clientes atendidos. Se faz bem para o meu cliente, faz bem para a tua funcionária, faz bem para os teus pacientes. Então, quando começa a ramificar, tem milhares de pessoas envolvidas. Exatamente. Então tem um propósito. Exatamente. Alan, mas é muito fácil, no teu caso da Bárbara, identificar o propósito agora. Não, hoje é mais gostoso. Porque nós entendemos que o dinheiro é consequência, né? Fazendo o trabalho bem feito, não vai faltar dinheiro. Amém. Né? Isso. Se você entender esses pontos, eu tenho certeza que vai encontrar o seu propósito. Independente da realidade financeira que você vive. Exato. Talvez você encontrou o propósito e ainda não está sendo remunerado para isso. E aí, seja persistente. Exato. Né? Então, o recado que eu tenho sobre o propósito é esse. Eu queria que você deixasse seu Instagram para a galera te achar. _doutora.barbara Gomes. Boa. Nós vai deixar aqui escrito pra galera achar que esses underline, esses pontos, dá um trabalho pra galera. Vocês me encontram também, pessoal, no Instagram, no @Alan Espinosa. E no YouTube, no canal do podcast também, Alan Espinosa Matias, onde todos os domingos sai um episódio novo. Bárbara, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer. Espero que você continue caminhando com muita prosperidade, que a gente ainda faça grandes trabalhos juntos. Amém. Acredito nisso. Em nome de Jesus. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.